E assim que o pastor Oswaldo me fez esse convite, ficou claro para mim o assunto sobre o qual eu deveria ministrar. Isso veio ao meu coração assim quase que de imediato. E para dar base bíblica a essa nossa reflexão, eu quero utilizar um texto bastante conhecido da igreja. É um trecho, uma parte do Sermão do Monte. Dizem os estudiosos que se nenhum outro texto houvesse sido encontrado, mas apenas tão somente o Sermão do Monte, nele haveriam informações necessárias para a gente ter uma vida digna na terra e passar a eternidade com Cristo, só com o Sermão do Monte. Então é um texto realmente muito, mas muito profundo, com muito conteúdo. Só que Deus me fez olhar para esse texto por um ângulo completamente diferente daquele que eu já havia olhado para ele em vezes anteriores. E hoje eu quero utilizar os princípios contidos nesse texto e fazer uma aplicação prática dos conceitos que esse texto traz no contexto familiar. Mas eu quero focar a minha mensagem dessa manhã num público bastante específico, mas muito específico. Eu quero me dirigir nessa manhã àquelas pessoas cujas famílias ainda não foram completamente alcançadas por Cristo. É para essas pessoas que eu vim falar hoje. Porque se tem algo que me chama a atenção, é ver um grande número de pessoas na igreja que depois de algumas tentativas frustradas de ganhar familiares para Cristo, elas acabaram desistindo. Ou então, mesmo que ainda não tenham desistido, elas estão desanimadas, mas muito desanimadas. E outras tantas estão ou decepcionadas ou frustradas. Depois de tanto tempo tentando ganhar familiares para Cristo, não tiveram sucesso. São pessoas que ainda creem na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Elas creem nisso. Só que elas ainda não viram isso acontecer na sua própria casa. Não viram esse versículo se cumprindo na sua própria família. Pessoas que, depois de muito tentar, além de não terem conseguido evangelizar os seus, ainda acabaram prejudicando o seu relacionamento com eles. Que coisa complicada, pastora João. Tenho visto muito isso. E se você se viu nessa introdução, a palavra de hoje é para você. Posso receber um amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Eu quero deixar uma palavra do altar, diretamente ao seu coração. Eu quero deixar uma palavra para aquelas pessoas que ainda não podem dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. E se você vive essa realidade, fique muito ligado, mas muito ligado mesmo, porque Deus te trouxe aqui hoje para te dar estratégias para que você consiga ganhar todos os seus familiares para Cristo. Você aceita essa palavra? Diga amém. Eu vou ler aqui na minha versão, pode não ser a sua. Eu vou ler NVI. Diz assim, parte do verso 1, Mateus 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Palavra do Eterno. Levanta a cabeça, sentadinho mesmo como você está.
Eu quero falar mais uma vez com Deus, pedindo graça a Ele. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos, bendizemos o seu nome, mas acima de tudo te agradecemos. Muito obrigado por ter nos trazido aqui hoje para falar profundamente aos nossos corações. A minha oração é para que ao final desta reunião todos possamos sair por aquelas portas com a certeza absoluta ardendo em nossos corações. O Senhor nos trouxe aqui para falar em particular, no privado, no secreto, com cada um de nós. E nós te daremos toda a honra, a glória, o louvor e a adoração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao ver a forma tão dura, mas tão dura, quanto Jesus trata desse assunto, para falar conosco, ele usa de uma linguagem mas tão severa, tão áspera. Jesus chega a usar a palavra hipócrita. Alguém pode ficar assustado, porque é assim que eu me senti quando eu li esse texto. Talvez ele tenha até me chocado um pouco. Alguém poderia pensar que Jesus está condenando quem tenta tirar cisco dos olhos dos outros. Alguém pode pensar isso. Mas não foi com esse propósito que Jesus deixou essa instrução para mim e para você. Não foi com esse propósito. E é sobre isso que eu quero falar. Amados, aquele que olhar para esse texto com bastante atenção, aquele que tiver discernimento espiritual para ler esse texto, vai descobrir que o propósito de Jesus não foi o de condenar quem quer tirar cisco dos olhos de alguém. Na verdade, o que Jesus estava querendo era nos ensinar a tirar ciscos da forma correta. Era isso que ele queria. Ele queria nos ensinar a tirar cisco. Porque quando a gente tenta fazer aquilo que é certo, mas tenta fazer aquilo que é certo da forma errada, ou na hora errada, vai dar errado. Eu vou repetir, toda vez que você tenta fazer alguma coisa que é certa, mas faz da forma errada, ou na hora errada, vai dar errado, vai dar ruim. Vai dar ruim. E o que a gente percebe, ouvindo pessoas que nos procuram, para tentar ajudá-las a ganhar os seus familiares, a resgatar as suas famílias. O que a gente ouve dessas pessoas é exatamente isso. A reclamação que a gente ouve é essa. Pessoas estão tentando tirar cisco dos olhos dos seus familiares. Aliás, o que é uma atitude correta, é digno fazer isso. Mas estão tentando fazer isso da forma errada. Ouçam, quando a gente tenta evangelizar alguém da nossa família, mas não faz isso da forma que deveria fazer, a gente acaba tendo mais desgastes do que resultados. Isso acaba fazendo com que a gente sofra, e sofra bastante, de ver a nossa luta em glória. E o pior é que além de a gente não conseguir resgatar os nossos familiares, a gente acaba criando sérios problemas de relacionamentos com eles. Ou seja, além de não resolvermos o problema que a gente tinha, a gente acaba criando um problema que a gente não tinha. A gente se relacionava bem com eles. E o resultado prático é que além de não conseguirmos resgatar esses nossos familiares, a gente acaba afastando esses familiares de nós. E a consequência ainda mais dolorosa, mais dura, é que a gente acaba criando algumas barreiras entre essas pessoas e Jesus. E o maior equívoco dessas pessoas, o maior equívoco que eu vejo nessas pessoas que estão tentando resgatar familiares, é que ao invés de trazerem esses familiares para junto de si, eles estão tentando começar o processo trazendo eles para a igreja. E eu aprendi com a chegada da maturidade cristã, é que antes de tentarmos
ganhar um familiar para Jesus, eu vou repetir, antes de tentar ganhar um familiar para Jesus, nós temos que ganhar esse familiar para nós. Eu vejo gente tentando trazer familiar para a igreja, sem que tenha ganho familiar para ele mesmo ou para ela mesma. Ouça, o processo de dar certo é esse. Primeiro eu ganho para mim, depois eu ganho para Jesus, e aí eu tenho todos os componentes necessários para trazê-lo para a igreja. É triste ver pessoas tentando converter os seus familiares na marra, na base da ameaça, na base da cobrança, na base da pressão. Eu vejo muita gente fazendo isso, e a intenção é a mais nobre possível, é ganhar a família para Jesus. A intenção é nobre, mas a forma é que não é. Ou seja, a gente fica tentando impor alguns comportamentos aos nossos familiares, que para eles são comportamentos que não fazem nenhum sentido ainda. Guarde no seu coração, guarde isso no seu coração. Ninguém muda de fora para dentro, ninguém muda por imposição de ninguém. Ouça, uma mudança que é imposta, grave isso, uma mudança que é imposta não promove transformação. Uma mudança que é imposta promove muito mais disfarce do que transformação. É aquela pessoa que fala assim, não faz isso aí não, fulano está chegando agora, não faz isso não fala isso não, que o fulano está chegando aí. Isso não é transformação, isso é disfarce. Bem, dito isso, eu começo a compartilhar aqui aquilo que eu trouxe no meu coração. Meus irmãos, o Sermão do Monte, se você for no capítulo 1, do verso 7, o Sermão do Monte começa com Jesus colocando aqueles que estão em comunhão com Ele numa posição de destaque. Jesus começa o Sermão do Monte colocando seus discípulos numa posição elevada, porque é assim que Jesus quer ver a gente. É assim que Jesus quer que a gente viva, sendo referência na terra. Jesus chega a dizer que quer ver a nós como sendo luz do mundo e sal da terra. É assim que Ele quer que a gente viva. Mas qual deve ser o nosso cuidado? E aqui tem todo um cuidado, porque aqui realmente é onde a gente erra muito. Ouça, grave isso. O fato de sermos sal da terra e luz do mundo não dá direito a nenhum de nós de nos acharmos melhores que os outros. Meu irmão, olha só, não é porque você está com o nome no livro da vida que você está num patamar diferenciado. Não, isso não aproxima ninguém, isso só afasta. Quem assume essa posição de superioridade, só por se considerar salvo, ao invés de aproximar a família dele ou dela, acaba afastando ainda mais a família de si. Por isso eu creio que, em função dessa realidade, quando chega justamente nesses versos que a gente leu, Jesus nos deixa um alerta. Se eu tivesse que resumir com as minhas próprias palavras esse recado de Jesus, eu diria que o alerta que Ele deixa para mim e para você é que, se não houver sabedoria na hora de sermos sal da terra e luz do mundo, a gente coloca tudo a perder. Na verdade, o propósito de Jesus, com esse recado tão duro, era chamar a nossa atenção para os 3 cuidados que nós temos que ter, se quisermos ajudar a nossa família a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Nesse texto, eu entendo que Jesus está dando a mim e a você estratégias para que a gente possa influir positivamente na vida da nossa família. Por quê? Jesus quer que a gente seja agente dessas mudanças na nossa família. Nós temos que ser parte do processo. Ouça, Jesus não vai salvar a sua família por você. Jesus vai salvar a sua família sim,
mas é através de você, é instrumentalizando você, é capacitando você, para que você seja um agente dessas mudanças na vida da sua família. Meu irmão, nós temos que ter todo o cuidado, mas todo o cuidado do mundo na hora de ajudar as pessoas que nós amamos, em seu processo de conversão. E todo cuidado é pouco. Bom, baseado nessa visão, eu quero trabalhar os 3 cuidados que eu consegui identificar nesse texto. Posso ouvir um amém? Aqui eu entro na essência da mensagem. O primeiro cuidado que eu tenho que ter, e você também tem que ter, se quiser ganhar familiar para Jesus, está registrado no verso 3. Diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Olha para mim, o que é que Jesus está querendo ensinar aqui para mim e para você? O quê? É que a mudança que eu quero ver na minha família tem que começar por mim. Eu não sei se você ouviu essa frase, mas um grande estadista, muito conhecido, chamado Mahatma Gandhi, ele falou algo interessante. Ele disse o seguinte: seja você a mudança que você quer ver no mundo. E parafraseando Gandhi, eu diria: seja você a mudança que você quer ver na sua família. Seja você a mudança que você quer ver na sua casa. Seja você a mudança que você quer ver no seu casamento. Ouça, queridos, nós temos que aceitar essa verdade, e ela dói. Deus quer fazer muito mais em nós do que através de nós. Guarde isso que eu vou afirmar, e pode chocar alguns. Deus não restaura famílias. Deus não restaura casamentos. Que é isso, pastor? Ouça, Deus restaura pessoas. Aí sim, pessoas que já foram restauradas são desafiadas por Deus a restaurarem todos os seus relacionamentos. Aí o cônjuge restaurado vai restaurar o outro cônjuge. O pai restaurado vai restaurar o filho. O filho restaurado vai restaurar o pai. Deus quer nos usar nesse processo. Posso ouvir um amém? Mas para que Ele possa usar a mim e você com autoridade e poder, Ele tem que nos tratar primeiro. O que vai alcançar os nossos familiares, amados, não será o nosso discurso. O que vai salvar os nossos familiares vai ser o nosso testemunho. A nossa família vai precisar ver Jesus em nós. Senão a nossa pregação não vai ter credibilidade nenhuma. É vendo a pessoa que você se tornou em Jesus que a tua família vai querer conhecer esse Deus a quem você serve. Querido, é vendo as mudanças que Deus tem realizado na tua vida, que a tua família vai se sentir encorajada a iniciar as suas próprias mudanças. Mas para que isso seja possível, todos nós teremos que desenvolver o nosso autoconhecimento. Resumindo, precisamos nos conhecer melhor. Só assim, nos conhecendo melhor, é que a gente vai perceber quem a gente realmente é, e não quem a gente gostaria de ser. Só assim, a gente vai entender quem realmente somos, e não quem a gente acha que é. Ouça, a Bíblia nos encoraja a desenvolver essa capacidade de nos autoexaminar. Tu já leu um texto que a Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E todo aquele que fizer isso com sinceridade, com o coração limpo,
vai concluir que não é perfeito. Todo aquele que se autoexaminar vai concluir que não é perfeita. Queridos, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me examino, mais imperfeições eu encontro em mim mesmo. Ou será que com você é diferente? Basta se autoexaminar com sinceridade para descobrir uma série de erros que a gente comete, uma série de defeitos que a gente tem. E fazendo isso o quê, pastor? Reconhecendo os nossos erros, as nossas limitações, as nossas incapacidades. A gente passa a ser mais tolerante e mais compreensivo com os limites e as imperfeições da nossa família. Queridos, tem mais um detalhe que eu julgo ser fundamental. Se nós quisermos ter uma participação ativa, decisiva, determinante nesse processo, nós vamos ter que funcionar como um grande espelho para a nossa família. Salmos 19:12, na parte A, fala assim: quem pode ver seus próprios erros? Quem pode ver seus próprios erros? Amados, todos nós vamos precisar de um espelho para nos conhecermos melhor, para nos enxergarmos melhor, para reconhecermos quem somos. Por quê? Porque tem coisas que eu sou, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu deixo de fazer, mas que eu não tenho consciência. E aí, para que eu possa reconhecer essas minhas falhas, a ajuda dessa moça aí tem sido determinante, fundamental. Ela tem sido um espelho para mim, e eu tenho procurado ser um espelho para ela. Queridos, qual é o cuidado? Qual é o cuidado que a gente tem que ter nesse momento? É não confundir ser espelho com ser juiz. Espelho não julga, espelho reflete, espelho mostra, mas ele não julga. Ser espelho é refletir para o outro a verdadeira imagem que o outro tem. Então nós temos que ser um espelho que não julga, um espelho que não critica. Queridos, nenhum espelho chama a esposa de gorda. Espelho não chama marido de careca, barrigudo, não chama. Espelho não chama filho de burro. Não. Ele só mostra quem a gente verdadeiramente é. Só que tem um cuidado aqui, grave isso, tem um cuidado todo especial aqui. O espelho tem que ter duas características que são imprescindíveis. Para quê? Para que ele possa refletir com fidelidade. Quais são essas duas características de um bom espelho? Para que ele possa refletir a verdadeira imagem de quem está à sua frente. Primeira condição é estar limpo. Espelho sujo não reflete uma imagem fiel. Então o espelho tem que estar limpo. Pastor, limpo de quê? Limpo de preconceitos, limpo de contaminações, limpo de religiosidade, limpo de pecado, limpo de tudo aquilo que impede de sermos espelho. Mas tem uma segunda característica fundamental. Um espelho super limpo, num quarto escuro, reflete alguma coisa? Então qual é a segunda característica que todo espelho tem que ter? O espelho tem que estar iluminado. E aí só tem uma coisa que ilumina a nossa vida, é Cristo e a sua palavra. Só isso. Mas um espelho de qualidade nunca vai refletir uma imagem distorcida, nunca. Nunca. Já reparou que algumas esposas têm mais medo da opinião do marido do que do espelho? No outro dia eu assisti num provador de uma loja, estava eu e minha esposa numa loja, aguardando, ela foi experimentar uma roupa, eu estava aguardando naqueles banquinhos ali, ela saiu do provador. Nisso tinha um senhor do meu lado, e a esposa dele saiu. Sabe aquela esposa que está 1 ou 2 manequins acima do que ela gostaria de estar, e que dificilmente vê uma roupa que caia bem?
Aí, mas só que ela achou uma roupa que caiu nela, emagreceu, ela 2 manequins. Ela veio em direção a ele para mostrar o vestido. Ela não veio andando, ela veio desfilando. Ela se sentiu tão confortável naquele vestido que ela veio desfilando. E ela chegou na direção dele e falou assim: meu bem, e aí? O vestido ficou bonito? Sabe o que o cara teve coragem de falar? Ninguém me contou, eu vi. Ele falou assim: não, o vestido é maravilhoso, o manequim é que não ajuda. Gente, eu ouvi. Segundo cuidado que a gente tem que ter na hora de influir positivamente na vida da nossa família, tem a ver com o que está no verso 5. Eu quero caminhar para o final. Verso 5 diz assim: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. O que esse então você verá claramente quer dizer? O que Jesus queria dizer quando ele diz então você verá claramente? O que ele estava dizendo? É simples. Depois de tirar a trave do meu olho, eu vou conseguir enxergar muito melhor. Eu só vou conseguir enxergar bem depois que eu tirar a trave do meu olho. E vendo melhor, eu vou ter condições de ajudar a minha família a tirar o cisco do olho de cada um deles. E mais, Jesus está nos revelando que só após eu tirar o cisco do meu olho, eu vou conseguir conquistar a credibilidade necessária para ajudar alguém da minha família a tirar o cisco dos olhos deles. A credibilidade eu vou conquistar somente depois de eu tirar o cisco do meu. Jesus estava nos revelando que quem já tirou o cisco do seu próprio olho acumulou aquela experiência necessária para ajudar as pessoas da sua família a tirarem o cisco dos seus olhos. Amados, qual o segredo que esse versículo revela a mim e a você? Que segredo está aqui? É que esse processo de influir na mudança de alguém só vai ter êxito se for iniciado por aquelas áreas onde eu já fui tratado. Jesus não falou assim: olha, você tira o cisco do seu olho e depois vai desencravar a unha do irmão. Não. Eu adquiri experiência em tirar cisco. Então eu vou começar por onde? Tirando o cisco. Porque sabe o que acontece? Vamos imaginar aqui que a gente se converteu e a gente xingava e mentia. E aí eu deixei Cristo ir me tratando. Eu não consegui ainda tirar a mentira, mas eu já não xingo mais. Aí minha esposa fala um palavrão. E aí eu vou meto o dedo. Ela fala assim: tu cala a boca, tu xinga também? Tá falando o quê? Tu xinga também? Tá falando o quê? Porque eu fui curado da mentira. Mas eu não fui curado ainda do palavrão. Quando estão me entendendo, digo amém. A gente começa a tratar naquelas áreas onde a gente já foi tratado. Por quê? Porque ali eu tenho autoridade. Querido, você tem direito de influir positivamente na vida da tua família. Sim. Sim, tem. Mas o que dá certo é utilizar as experiências pelas quais você já passou e não utilizando os versículos que você decorou. O processo dar certo é esse. Primeiro a gente mostra as mudanças que Jesus já fez em mim. Aí sim, eu conquisto a autoridade necessária para ajudar a minha família. Posso ouvir um amém da igreja? Porque se você agir assim, o teu testemunho pessoal vai encorajar a tua família a iniciar as suas próprias mudanças. Porque é vendo como você vive que eles vão se encorajar. Porque senão você passa por chato. Você começa a cobrar, pegar no pé e você passa por chato. Ah, lá veio o chato, olha lá, não aguento mais. Queridos, não é repetindo, ouça, não é repetindo aquilo que a palavra diz, mas sim mostrando as mudanças que essa mesma palavra já provocou na minha vida, as mudanças que essa palavra vem promovendo na minha própria história.
Agora eu preciso reforçar aquilo que esse versículo diz. O verso é assim: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. O que eu quero que você entenda? Não é para deixar todo mundo com cisco, não. Porque alguém pode pensar, mas todo mundo tem pecado, então eu não vou tirar cisco do olho de ninguém. Não, não é isso. Só fala assim, então você verá claramente. E aí você vai tirar o cisco do olho do irmão, sim. Sim. Ou seja, uma vez tratado numa determinada área, naquela área onde você já foi tratado, você é desafiado por Jesus a iniciar as mudanças na tua família naquela área onde você já foi tratado, porque ali você tem autoridade. Você tem credibilidade. Jesus não falou para deixar todo mundo cisco no olho, não falou. Após eu tirar o cisco do meu olho, eu sou encorajado pela palavra a começar a influir positivamente na retirada dos ciscos dos olhos da minha família. Posso ouvir um amém? E aí, terceiro e último, eu fecho aqui, porque falta um último cuidado, que fecha todo esse processo. Porque você pode estar fazendo o que é certo, e até mesmo da forma certa, mas você pode estar tentando fazer isso na hora errada. E esse terceiro cuidado tem a ver com o tempo. Ouça, todo mundo que tentar fazer o que é certo, até mesmo da forma certa, mas se fizer na hora errada, tem tudo para dar errado. E esse cuidado está escondido no verso 6. Eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo para tentar te passar essa visão, porque talvez seja o mais difícil de tudo isso que eu falei até agora, seja isso aqui. Terceiro cuidado, verso 6. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Alguém pode pensar assim, mas pastor, peraí, onde é que Jesus está falando em tempo nesse versículo? Não vi nesse versículo a palavra hora, dia, semana, mês. Não vi nenhuma palavra que me remeta a tempo aqui, não vi. Queridos, pensem comigo. Será que Jesus está tratando verdadeiramente, quando ele fala sobre porcos e cães, será que ele está tratando verdadeiramente de porcos e de cães? Será que é disso que ele está falando? Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire as pérolas aos porcos. Será que é de cachorro que ele está falando aqui? Será que é de porco que ele está falando? Eu afirmo que não. E eu quero utilizar um outro texto. Por que eu quero utilizar um outro texto? Para te ajudar a entender, porque o raciocínio é o mesmo. Eu quero te ajudar nesse entendimento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 9, Paulo também usa a figura de um animal. Mas a figura do animal que ele usa aqui é para tentar ilustrar aquilo que ele estava querendo ensinar a nós. Olha o que Paulo diz. Na lei de Moisés está escrito: não amarres a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Mas a diferença é que nesse texto Paulo explica, coisa que ele não faz no outro. Aqui ele explica. Logo em seguida Paulo fala assim, ó: por acaso Deus está interessado em bois? Ou foi ao nosso respeito que ele disse isso? E Paulo mesmo conclui essa revelação dizendo o seguinte: é claro que isso está escrito em nosso favor. Então, quando Deus fala, não deu o que é sagrado aos cães e atire pérolas aos porcos, não é de porco nem de cachorro que ele está falando. Ele está falando de mim e de você. Assim como no texto de Mateus, aqui também Deus está utilizando a figura de um animal. Pastor, ainda não está claro para mim. Então me deixe utilizar um outro exemplo para clarear essa mesma visão. Eu quero usar a mesma palavra pérola, a mesma palavra pérola que ele usa aqui nesse texto. Se eu perguntar à igreja, virgindade é uma pérola, sim ou não? Para ser entregue a quem? Ao cônjuge. Pelo menos segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, virgindade é uma pérola para ser entregue ao cônjuge. Só que alguns jovens acabam se entregando ao namorado, à namorada. Mas isso não faz deles nem porco e nem cachorro. Porque mais tarde eles podem ficar noivos, podem se casar. Posso ouvir um amém? Mas Jesus está tentando ensinar a mim e a você
utilizando essa figura, é algo precioso. Se eu tivesse que utilizar as minhas próprias palavras para tentar te ajudar nesse entendimento, eu diria que o que Jesus está dizendo é simples demais. Ele está dizendo assim, ó, não devemos dar aquilo que tem valor. Não devemos dar aquilo que tem valor a alguém que não esteja preparado para reconhecer o valor que aquilo tem. É disso que ele estava falando. Se você der pérolas aos porcos, aos cães, e nada é a mesma coisa. É o que tem valor, mas a quem você está dando não reconhece o valor que aquilo tem. Então o segredo aqui está nessa forma que Jesus se utiliza, para que a gente possa aguardar o tempo certo para iniciar esse processo de influência, encontrar esse timing, essa oportunidade, esse gancho, esse episódio. Minha irmã, não é para encontrar um outro marido que reconheça o valor que você tem, não é para isso. Não é para isso, de jeito nenhum. Meu irmão, não é para procurar uma outra esposa que reconheça o valor que você tem, porque a sua esposa não reconhece, não é isso. Não é dessa forma. O que você deve fazer é confiar em Deus, que vai chegar o tempo que o teu cônjuge vai estar pronto para te ouvir. Aguardar o tempo em que teu marido esteja preparado para iniciar esse processo de mudanças. Para só então você começar a tirar os ciscos dos olhos dele ou dos olhos dela. O que Jesus estava falando é para a gente esperar o tempo certo, para começar a fazer daquilo que é certo, da forma certa. Posso ouvir um amém? E se alguém não se convenceu disso até agora, pensem comigo na parábola do semeador. Eu tenho dito que a parábola do semeador não fala de pessoas. Isso choca alguns. A parábola do semeador não fala de tipo de pessoas. O que a parábola do semeador quer passar para mim e para você é sobre encontrar o tempo certo. Meu irmão, a tua esposa pode estar à margem do caminho. Teu marido pode estar cheio de pedregais. O teu filho pode estar também no meio de espinhos. Mas vai chegar o tempo que eles vão sair dessa condição onde eles estão e vão se transformar em terreno fértil. Queridos, eu já estive à margem do caminho, já estive no meio de pedregais, já estive no meio de espinhos, mas eu louvo a Deus, porque foi um tempo, não era eu, era o tempo de Deus. Eu passei por tudo isso. Certamente teu cônjuge pode estar preso em algum desses lugares, eu não sei, mas pode ser. Eu creio que eles podem estar numa dessas fases, mas eu creio também no Deus que eu sirvo, e eu creio que no tempo de Deus, todos eles serão transformados numa boa terra. Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio. O que Jesus está tentando ensinar a mim e a você, que nós temos que encontrar essa hora certa para começar a tirar os ciscos dos olhos dos nossos familiares. Nosso grande desafio é esse. A gente sabe o que é cisco, a gente sabe perfeitamente o prejuízo que um cisco causa, a gente sabe tudo isso. Hoje a gente entendeu como é que a gente deve tirar o cisco. É começando primeiro a tirar o nosso. Você tem que sair daqui agora pensando o seguinte: eu tenho que orar a Deus, pedir estratégia a Ele, para Ele me dizer que tempo é esse. Porque ouça o que eu vou dizer: se você estiver fazendo o que é certo, da forma certa, a tua vitória é apenas e tão somente uma questão de tempo.
Nós não podemos nos precipitar, porque o tempo pode ser a diferença entre o sucesso e a derrota. Lembre-se, queridos, Deus não usa calendário, Deus não usa relógio. E alguém que ouviu essa palavra pode estar pensando, mas pastor, você não conhece meu marido, pastor. Você está falando, você não conhece minha mulher. Para o senhor é fácil falar, pastor. Você não conhece meus filhos. Pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu não aguento mais. Eu fecho aqui deixando um último versículo para você refletir quando você sair daqui. Gálatas 6, verso 9. Diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, se não desistirmos, se não esmorecermos, se não nos frustrarmos, se não demonstrarmos cansaço, vai chegar o tempo certo em que faremos a colheita. Nós temos que crer na palavra de Deus, porque ela é poderosa. 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 E eu fecho aqui, te lembrando do que diz o verso 1 e o verso 2, para que você tire um peso de cima de você. Nos versos 1 e 2 diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Eu já vi muito pregador dizendo: olha aí, se tu julgar o irmão, Deus vai te julgar, hein? Não é disso que o texto está falando. Ele só está lembrando a nós de como é que a gente age. Se você julgar o irmão também vai te julgar. Tu vai meter o dedo no olho da esposa com terra, ela vai meter o dedo no teu olho com terra. É só assim. Esse texto só estava trazendo à nossa memória como é que a gente deve agir com as pessoas que convivem conosco. Como é que a gente lida com elas enquanto elas não são aquilo que a gente gostaria que elas fossem. Só isso. E não adianta dizer: já estou cansada de falar a mesma coisa, você não toma jeito. Não aguento mais, você não muda nunca. Olha, se continuar vivendo desse jeito aí, Deus vai pesar a mão, viu? Queridos, a Bíblia deixa uma recomendação para nós. É um texto que quase todos nós sabemos de cor, mas muitos não vivemos ele. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O texto é claro, ele fala: vigiai e orai. O que eu tenho visto, principalmente na igreja, nós temos orado muito. Campanha, vemos a culto, fazemos subir um monte, descemos um monte. Temos orado muito, mas temos vigiado aqui também. Pensei que era só na minha igreja. A gente ora muito e vigia pouco. E a gente reclama. Pensa bem que quando Jesus constrói essa frase, ele não coloca vigiar antes de orar por acaso. Por quê? Vigiar sempre tem que vir antes de orar, de orar. Vigiar tem que sempre vir antes de orar. Grave isso: quanto mais eu vigiar fazendo aquilo que é correto, menos eu vou ter que orar pedindo para que Deus entre com providência. Quanto mais vigiar fazendo aquilo que a palavra tem me ensinado aqui na igreja, menos eu vou ter que orar por intervenção divina. Queridos, ouçam, apesar da família ser um projeto de Deus, posso ouvir um amém? Mas nesse projeto, nessa construção chamada família, Deus entra com um projeto.
E o projeto é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Por quê? Foi Deus quem fez. Tudo que Deus faz é perfeito. Só que a gente não se atenta para um detalhe. Deus entrega um projeto perfeito na mão de nós, que somos imperfeitos. A nossa família não é perfeita não é porque o projeto seja ruim, não, o projeto é bom. Nós é que deixamos a desejar. Por quê? Porque o projeto é de Deus, mas a mão de obra que edifica a família é nossa. Somos nós quem temos que edificar a nossa família. É um desafio que Ele entregou a nós. Cabe a nós edificarmos a nossa casa. Aí sim, depois de esgotadas todas as possibilidades, você fez tudo aquilo que cabia a você fazer, e ainda assim você não conseguiu alcançar um familiar teu, aí está na hora de Deus entrar com providência, e Deus é mestre em realizar milagres. Quando a gente esgotou todas as nossas possibilidades, e ainda assim não conseguiu, chegou o tempo de Deus. Aí é o tempo de Deus, aí é com Ele. Nós vamos até onde a nossa capacidade consegue ir. Quando os nossos recursos acabam, chegou a hora de Deus agir. Só guarde isso, Deus não vai te atropelar. Deus não vai fazer algo que cabe a você fazer. Ele só vai entrar com providência quando nós tivermos esgotado as nossas possibilidades. Quando Ele fizer tudo aquilo que cabe a gente fazer, e ainda assim não foi suficiente, Ele vai ser o complemento que a gente não consegue dar. Vamos ficar em pé. Queridos, de todos os relacionamentos que a gente desenvolve, com certeza os mais desafiadores são aqueles que desenvolve dentro da nossa casa. Porque lá fora a gente usa muitos filtros. Eu sei o que devo e o que posso falar no ambiente corporativo. Eu sei o que devo e o que posso falar na igreja. Eu sei o que devo e o que posso falar no meio da minha parentela. Mas dentro da nossa casa, a gente é o que verdadeiramente a gente é. Em casa não tem como usar máscara. Em casa não tem como usar filtro. Então que a gente possa sair daqui hoje ressignificando o nosso papel no meio da nossa família. Eu não sei se você vive essa realidade de ter parentes próximos, esposa, cônjuge, marido, esposa, filhos, pais, ainda longe do Evangelho. Mas se essa é a sua realidade, você está no lugar certo e na hora certa. A única coisa que você não deve fazer, e eu já vi algumas pessoas fazendo, é sair daqui falando para a pessoa que está ao lado: meu marido tinha que estar aqui hoje, minha mulher tinha que estar aqui hoje, meu filho tinha que ouvir essa palavra. Ouça, Deus não se engana. Liberar uma palavra dessa para alguém que não tem o temor dele, para alguém que não tem a comunhão com Ele, vai entrar aqui e vai sair aqui. É você que deveria estar aqui. É com você que Deus queria falar. Sabe por quê? Porque você tem compromisso com Ele. Talvez você seja a pessoa da tua casa que mais tenha compromisso com Deus. Então é exatamente você que Deus quer usar. É exatamente a você que Deus quer entregar essa missão, de ser um instrumento de Deus, um canal de Deus, para alcançar toda a tua casa. Saia daqui pensando nisso. Eu preciso ser exemplo. E naquilo que eu já fui tratado, eu vou ajudar a minha família a ser tratada também, porque eu já fui. Eles vão ver em mim que é possível ser tratado, porque eu já fui. E tenha o entendimento, o discernimento necessário para iniciar esse processo por aquelas áreas onde você já está mais bem resolvido, mais bem resolvida. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, nós vamos ouvir aqui, eu vou receber uma ligação do pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo fala assim: Abner, subiram no altar no último culto lá e deram um testemunho lindo a partir daquilo que foi feito depois que ouviram a palavra que você ministrou à igreja. Eu tenho certeza, quem fizer aquilo que é certo, jeito certo e na hora certa, vai colher os frutos desse seu comportamento. Na tua cabeça, eu quero orar.
Senhor Deus, Pai querido, nós estamos aqui no Café da Família, onde muitos estão aqui, mas sentem um aperto no coração muito grande, porque ao seu lado não estão pessoas que eles gostariam que estivesse. Eles estão com o coração triste, porque gostariam muito que numa mesa dessa não coubesse todos os seus familiares, mas isso não foi possível até agora. Eu oro a Ti, Pai, para que dos altos céus o Senhor contemple o coração dos Teus filhos que vivem essa realidade e dê a eles a estratégia necessária para que eles possam sair daqui entendendo claramente por onde devem começar esse processo na sua casa, o que deve ser feito na sua família, para que eles possam um dia chegar aqui e dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. Mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu te agradeço, muito obrigado, porque eu tenho certeza que essa será a realidade vivida por muitos daqueles que aqui estão. Isso vai glorificar o Teu nome, mas principalmente vai alegrar o coração dos Teus filhos. Assim eu oro, com toda a gratidão que nós temos no nosso coração, pela rica oportunidade de compartilhar princípios de Deus com a Tua igreja, e oramos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Essa palavra pode receber um amém? Glória a Deus.